Olá, irmãos! O vídeo já vai começar, mas antes eu gostaria de convidá-lo para uma missão especial. Se você sente que o nosso conteúdo toca o seu coração, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, comente e compartilhe com os seus amigos. Assim, a mensagem de amor do nosso Deus pode alcançar mais pessoas. Muito obrigado pelo apoio e vamos ao vídeo. Boa noite, irmãos. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E nós louvamos ao Senhor quando damos boas-vindas uns aos outros, quando nós nos alegramos unidos aqui em comunhão na casa de Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você está aqui hoje, nesse culto tão especial. Convido você a abrir a sua Bíblia. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 24. Nós vamos ler o restante do capítulo, portanto, até o versículo 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que Deus nos abençoe através desta palavra lida aos nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Que bom que nós lemos essa palavra. Olha, você deve ter percebido que hoje nós vamos falar sobre o significado da salvação. A salvação é um assunto muito importante para nós. A salvação é um assunto muito precioso para nós que somos cristãos, para nós que frequentamos uma igreja, para nós que fazemos parte de uma igreja. Esse assunto é um assunto que nos mobiliza, é um assunto que nos chama atenção, é um assunto fundamental para a nossa vida com Deus. Mas é um assunto que, de certa forma, nem sempre é compreendido. É um assunto que parece obscuro para muitas pessoas. O que é a salvação? O que significa a salvação? O que significa uma pessoa ser salvo? Salvo o quê? Porque normalmente a palavra salvação diz que a pessoa está correndo um risco, que a pessoa está em algum perigo e alguém vai lá e salva. Como é o nome daquela pessoa que fica na beira da praia, num lugar alto, numa plataforma, olhando para o mar para ver se alguém está se afogando? Como é o nome daquela pessoa? Salva-vidas. Por quê? Porque ele vai em socorro de alguém que está correndo risco de morte. Então, a salvação, ela fala de um perigo muito grande e de uma salvação, de um socorro naquele momento de necessidade, naquele momento de perigo. E quando a gente pensa da salvação em Cristo Jesus, qual é o perigo que a gente estava correndo? Que perigo é esse que a gente precisa de uma salvação? Alguém poderia dizer, ao ser perguntado, você aceita Jesus como seu Salvador? Aí ele dizer, não, eu não estou em perigo, por que eu vou precisar aceitar Jesus como meu Salvador? Qual é o perigo que nós corremos, que precisamos da salvação em Cristo? Qual é o perigo que você corre ou corria que precisasse da salvação em Cristo? E quando é que esse perigo deixa de existir? Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que há nesse texto, que prestar atenção nesse detalhe muda completamente
a nossa forma de encarar o texto. Veja comigo nas primeiras palavras desse texto que nós lemos. Então, disse Jesus aos seus discípulos. Jesus não falou isso para a multidão. Jesus não falou isso para um grupo de pessoas que não o conheciam. Jesus falou isso aos seus seguidores mais próximos. Quando o texto diz que Jesus falou isso aos seus discípulos, está dizendo que Jesus falou isso aos que estavam ali muito perto dele. Então eram pessoas, como nós chamaríamos hoje, da igreja. Eram pessoas, como nós poderíamos chamar, membros da igreja de Jesus. Se Jesus poderia ser considerado um pastor, aqueles eram as suas ovelhas. E Jesus vira para as suas ovelhas e diz assim, o que ele vai falar em seguida. Vai falar sobre a salvação, vai falar sobre o perigo que eles estavam correndo. Então, é bem importante a gente saber que essa mensagem também para nós que já estamos caminhando com Jesus. Que essa mensagem não é apenas para quem não caminha ainda com Jesus, para quem ainda não firmou os seus passos em Jesus. E eu pergunto a você que faz parte da igreja, eu pergunto a você que é membro da igreja, você que é frequentador assíduo da igreja, você que está conosco aqui nessa noite, o perigo passou? Será que esse perigo que faz com que você precise de salvação já passou? É um perigo assim, não, é um perigo que eu corri lá atrás, mas eu não corro mais aquele perigo. Ou será que esse perigo ainda está presente na sua vida? Eu quero dizer para você, antes de chegar propriamente no perigo, que esse perigo ainda está presente. Que esse perigo ainda está presente na minha vida, que esse perigo do qual Jesus está falando aqui, ainda está presente na sua vida. Então é importante, nessa noite, você entender essa palavra como um alerta, para que você permaneça vigilante, para que você não se perca a respeito desse perigo. E o que é que Jesus vai dizer, então, aos seus discípulos? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, os discípulos já não estavam indo com ele? Os discípulos já não tinham aceitado esse convite? Olha, no início do Evangelho, quando começa mostrando o início do ministério de Jesus, a primeira coisa que Jesus faz depois da tentação é chamar os seus discípulos, é começar a trabalhar com aqueles homens para que aqueles homens caminhassem com ele. Mas se os homens já estavam vindo com ele, por que ele diz, se vocês quiserem vir após mim? É porque, irmãos, tem gente que está na igreja, mas não está indo após Jesus. Tem gente que tem o nome num hall de membros de igreja, mas que não caminha com Jesus. E quando ele diz, vir após mim, não quer dizer assim, Jesus passou e 2 horas depois você passa também. Não, não é isso. Vou te contar uma história que um missionário relatou, que eu acho que vai ajudar a gente a entender esse ponto. Esse missionário disse que ele foi para um país, e nesse país havia acontecido, anos antes, uma guerra civil. Então, era uma guerra interna. Os próprios nacionais daquele lugar, eles entraram em guerra, um grupo contra o outro. Isso acontece muito. Infelizmente, não deveria acontecer, mas acontece. Isso é horrível quando acontece. Então, um grupo e outro, eles entraram em guerra e eles tiveram a brilhante ideia de enterrar minas, aquelas bombas que quando você pisa em cima, ela explode. Então, eles enterraram minas no país quase todo. E quando o missionário chegou lá para pregar, um irmão que era daquela localidade falou assim, olha, pastor, o senhor aqui tem que tomar muito cuidado para caminhar,
Porque onde o senhor andar, de repente o senhor pode pisar numa mina e explodir. E ele ficou aterrorizado e disse, mas como eu vou fazer para saber aonde tem uma mina e aonde não tem? E aí aquele homem disse assim, olha, quem é daqui já sabe onde tem e onde não tem, mas quem vem de fora é difícil descobrir. E aí aquele missionário parou, pensou, como que eu vou fazer? E aí ele fez o seguinte, ele colou naquele irmão e fazia o seguinte, quando o irmão andava, onde o irmão pisava, deixava a pegada, ele ia na pegada do irmão e pisava certinho na pegada, porque se o irmão não explodiu, aquela pegada estava garantida. É assim que é ir atrás de Jesus. Quando Jesus diz, vira após mim, ele está querendo dizer isso, eu vou juntinho dele e aonde ele pisa, eu piso. Aonde ele vai, eu vou. Eu não vou em lugar nenhum onde ele não for. Então, quando Jesus diz aos seus discípulos, quem quiser vir colado comigo, quem quiser andar nas minhas pegadas, quem quiser andar nos meus passos, precisa renunciar-se a si mesmo. Eu vou, lá no final da mensagem, vou considerar melhor sobre essa ideia de renunciar-se a si mesmo. Então, agora eu vou passar rapidinho, porque depois, lá no final, eu vou voltar e a gente vai tratar melhor sobre renunciar-se a si mesmo. Mas agora eu vou te falar sobre tomar sobre si a sua cruz. Há alguns anos atrás, aconteceu aqui na região dos Lagos, uma cruzada internacional. Depois disso já aconteceram outras, mas eu me lembro de uma, isso lá há uns 20 e poucos anos atrás, mais de 20, aconteceu cruzadas internacionais. E aí vieram os missionários e eles fizeram visitas. Funciona mais ou menos assim. A igreja passa um tempo orando e depois a igreja faz convites às pessoas da região para essas pessoas receberem a visita dos missionários. E aí, quando os missionários chegam, você leva os missionários para fazerem visitas àquelas pessoas, visitas que foram previamente agendadas. E o missionário chega lá, na bucha, ele chega lá, prega na sala da pessoa e faz o apelo. E aí, a pessoa que aceita, que toma uma decisão ali, você anota e depois a igreja vai continuar a tratativa com aquela pessoa. E aí, isso, teve uma senhora, na época, já uma senhora idosa, ela tomou uma decisão ali na visita do missionário. E depois eu fui à casa dela para continuar o trabalho. Quando eu cheguei lá na casa dela, eu li esse texto. Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí aquela senhora virou para mim e disse assim, eu tenho uma cruz, é para tomar a minha cruz, então espera aí que eu vou lá pegar a minha cruz. Correu lá dentro no quarto, a porta ficou meio aberta, então dava para ver, ela foi dentro de não era um guarda-roupa não, era um armário mais ou menos dessa altura aqui, assim, cheio de gavetas, eu não sei qual é o nome que dá, mas enfim, estava cheio de roupa, uma cômoda, era um guarda-roupa, estava guardando roupa. Aí ela foi lá, abriu uma gaveta daquela, levantou um monte de roupa, assim, foi lá no meio, pegou uma cruz de madeira, desse tamanho aqui assim, ó, e trouxe para mim e falou assim, aqui, pastor, já tomei a minha cruz. Aí eu disse assim, não, irmã, não é dessa cruz que eu estou falando, não. Aí ela falou assim, mas essa cruz aqui, eu sempre ando com ela. Aí eu falei assim, mas por que a senhora sempre anda com essa cruz? E ela então foi e falou comigo, essa cruz eu ganhei há muitos anos atrás, quando eu ainda era criança. Paz. Aí eu falei assim, essa cruz deve ser do tempo de Jesus. Então, ela recebeu aquela cruz, e ela falou assim, uma tia minha, um dia trouxe essa cruz, me entregou e falou para mim assim, guarde essa cruz, tenha ela sempre com você, porque ela vai te proteger. Irmãos, definitivamente não é dessa cruz que nós estamos falando. Nem tampouco é da cruz de Jesus. Por quê que não é da cruz de Jesus que nós estamos falando? Porque se Jesus está falando aqui com eles, ele ainda não tinha passado pela cruz.
A cruz de Jesus, ela não foi feita lá atrás e ficou esperando a data da crucificação, não. A cruz de Jesus foi feita ali na hora, assim, a supapo. A história é essa, porque os outros dois que foram crucificados junto com Jesus, estava no script serem crucificados naquela data. O julgamento obedeceu a sua regra normal. A crucificação de Jesus foi um negócio assim, meio a toque de caixa. Por quê? Porque estava um alvoroço e os governantes ali daquele lugar estavam preocupados que houvesse um conflito. E então eles procuraram resolver rapidamente. Você vê que Jesus foi preso, foi julgado na sexta, na sexta noite ele já foi crucificado. Então foi um negócio assim, 24 horas, resolveram. Então aqui Jesus não está falando nem da cruz dele, ele está falando da cruz como símbolo de sofrimento. Por quê? Naquele tempo já era conhecido, cruz era um símbolo de sofrimento. Quando alguém era condenado à morte de cruz, era uma morte de vexame, era uma morte que envergonhava a pessoa, era uma sentença que envergonhava não apenas a pessoa, mas a sua família, a ponto de ser conhecido que quando uma pessoa era crucificada, tipo, a família abandonava. Não era normal uma pessoa crucificada ser enterrado num túmulo, como Jesus foi. O normal era uma pessoa ser crucificada e depois ela ir para a lixeira, para o lixão da cidade. Com Jesus a coisa funcionou diferente, foi tudo diferente. Então, mas a cruz era um sinal de sofrimento, de luta, de tristeza, de vergonha. Então Jesus está dizendo, olha, cada um tome sobre si a sua própria cruz e me siga. Sabe, não existe nada mais contrário à palavra de Deus do que a teologia da prosperidade. Do que alguém dizer, olha, venha para Jesus, os seus problemas acabaram. Venha para Jesus, pare de sofrer. Venha para Jesus porque é só vitória. Venha para Jesus porque a sua vida vai ser um mar de rosas. Porque você vai conquistar tudo que você... Não existe nada que seja mais contrário à palavra de Deus do que isso. Porque o que Jesus diz é, toma sobre si a sua cruz. Tome sobre si aquilo que te envergonha. Tome sobre si aquilo que te faz sofrer. Tome sobre si a sua dor e me siga. Hoje pela manhã nós vimos que Deus não desperdiça a sua dor. Deus não desperdiça o seu sofrimento. Tudo aquilo que nós, que somos de Deus, sofremos, é para a honra e glória do Senhor. É para sermos consolados por Ele. Ele não nos livra, mas Ele nos consola. Ele nos fortalece. Ele nos dá condições para continuarmos. Então, por isso ele diz, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Siga-me carregando a sua cruz. E aí ele continua, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. A palavra que está aqui para a vida é a mesma palavra para a alma. Então a ideia é mais ou menos assim, quem quiser salvar a sua alma, a si mesmo, vai perder. E quem aceitar perder, vai ganhar. É uma lógica oposta. Por quê? Não tem coach, essas pessoas aí que andam palestrando para que as pessoas se encham de confiança e procurem fazer as coisas, tudo dá certo para ele produzir mais, para a vida dele ter mais, ganhar mais, conseguir mais, enfim. Esses aí, eles dizem assim, olha, você tem potencial, você precisa despertar o que tem de bom dentro de você, você tem
tudo dentro de você que você precisa. Você só precisa conseguir botar para fora tudo de bom que você tem dentro de você. Então, o que Jesus está dizendo é o contrário disso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você quiser fazer por você mesmo, você vai perder. Mas, se você entregar a sua vida para que Jesus faça por você, você vai ganhar. Se você quiser caminhar pela sua própria caminhada, pela sua própria cabeça, pela sua própria ideia, você vai perder, você vai ser explodido aí uma hora qualquer. Mas se você caminhar nos passos de Jesus, por mais que eles sejam mais lentos, por mais que eles sejam para um lugar que você não espera ir, por mais que ele te conduza para onde você não queria ir, você vai ganhar. Você se sai bem se você caminhar com Jesus. Você se sai bem se você abrir mão da sua vida e colocá-la nas mãos de Jesus. Você se sai mal se você quiser estar no controle. Se o controle estiver na sua mão, está perdido. E o que ele está dizendo se aplica muito bem à nossa vida. Se na sua vida profissional o controle estiver na sua mão, está perdido. Se na sua vida familiar o controle estiver na sua mão, está perdido. Se na criação dos seus filhos o controle estiver na sua mão, está perdido. Se no seu casamento o controle estiver na sua mão, está perdido. Agora, se você entregar o controle na mão de Jesus, aí está ganho. Aí a coisa funciona. Pois, verso 26, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Então, o que adianta a uma pessoa prosperidade se ela perder a sua alma? Lembra que eu falei que vida, no versículo anterior, a palavra é a mesma palavra para a alma? É igualzinha a mesma palavra aqui. Então, ele está dizendo assim, porque não aproveita nada, não tem vantagem nenhuma ganhar o mundo inteiro, ou seja, ganhar as coisas do mundo. Não tem vantagem nenhuma ganhar muito dinheiro, não tem vantagem nenhuma você conquistar muitos bens materiais se você perder a sua alma, se você perder a sua vida, se você jogar fora a sua vida conquistando coisas. Ou, que dará o homem em recompensa da sua alma? Será que você conquistando muito dinheiro, você consegue comprar a sua própria vida? Você consegue reconquistar a vida que você perdeu? Não é possível. Não há essa possibilidade. Não se compra a bênção de Deus com dinheiro. Eu tenho falado aqui na igreja que igreja não trabalha com dinheiro. Igreja trabalha com dízimo e com oferta. E nada disso é moeda de troca com Deus. Se você espera que você vai entregar uma oferta para Deus te abençoar, esqueça, não é para isso. Se você pensa que você entregar o dízimo, Deus vai estar obrigado a te abençoar, esquece, não é para isso. Como que funciona então, pastor? Funciona assim, o dízimo é o seguinte, Deus me deu primeiro. O 100% que eu recebi esse mês foi Deus que me deu. E então eu separo 10% e entrego a Ele, que é a parte que eu devo entregar daquele 100% que Ele me deu. Então, Ele me deu 100%, eu fico com 90% e entrego 10% a Ele. Isso é dízimo. Não é para eu entregar para Ele me abençoar depois, não. Ele abençoou antes. E a oferta? A oferta não tem nada a ver com isso. A oferta é assim, existe alguma obra que eu desejo apoiar, que generosamente eu desejo apoiar. Então, o meu coração pulsa por missões. E então eu quero ofertar por missões para que mais vidas sejam alcançadas. O meu coração se alegra com o trabalho das crianças. Então eu contribuo para que as crianças sejam mais abençoadas. O meu coração pulsa por ver os bancos envernizados. Então eu dou uma oferta para que os bancos sejam envernizados, para que a gente fique melhor.
E essa oferta, às vezes, não é dinheiro, não é recurso financeiro. Essa oferta, às vezes, é trabalho. Então, eu me sinto, olho para os bancos e gostaria de vê-los envernizados, e então eu me proponho a doar horas de trabalho para que eu possa fazer esse serviço. Você entende que não é barganha, não é, eu vou fazer isso para Deus me dar alguma coisa em troca, porque Deus não dá nada em troca. Deus dá primeiro. Deus está sempre com crédito. O crédito que Deus tem conosco é impagável. O que Deus nos deu é tanto, por tanto tempo, que eu nunca vou conseguir pagar. Eu apenas retribuo demonstrando o meu coração. Então, a igreja trabalha com dízimo e oferta. Não existe como você recompensar Deus por alguma coisa, muito menos você comprar alguma coisa de Deus. O texto segue e Jesus diz o seguinte, olha só, porque o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então vai haver, lá no final, entre os salvos, pessoas com mais galardões, pessoas com menos galardões. Não sei como é que vai ser isso. Eu tenho algumas ilustrações que me ajudam, e eu espero que te ajudem também. É o seguinte, vai ter salvo e vai ter perdido. Entre salvo e perdido é um abismo de diferença. O salvo, com menos galardões, está muito melhor do que o perdido com menos açoite. A gente já sabe quem vai ser o perdido com mais açoite, que é o diabo. Então, aquela figura que você viu quando era criancinha, que tinha um diabo, um caldeirão, e ele ali com um negócio na mão, um tridente na mão, e empurrando as pessoas para dentro do caldeirão, esquece. Ele é o pior no caldeirão, tá certo? Ele é o maior sofredor. Mas vai ter uma escala, ao passo que aqui nos galardões também vai ter uma escala, nos salvos. Só que eu sei o seguinte, todo mundo vai estar feliz. Então eu digo para Deus o seguinte, Senhor, pode me botar no mais raso dessa escala, já estou feliz. Mas aí, assim, ao longo da minha vida, pensando sobre esse assunto, criei uma ilustração. Nunca vi ninguém contar, mas me ajuda. Que é o seguinte, quando eu era criança, eu tenho um irmão que ele é certinho 1 ano e meio mais novo do que eu. Então, nós crescemos juntos, e eu era maior do que ele. Hoje nós somos os dois adultos, e eu sou mais alto do que ele, né? E eu ainda sou 1 ano e meio mais velho. Então, quando ele estava com 8, eu estava com 10, porque 1 ano e meio, né? 8 e pouquinho, eu com quase 10, e eu já era, por natureza, maior, então era bem maior do que ele. E acontecia o seguinte, aí é que vem a ilustração. Todo Natal, papai pegava nós dois, levava na rua direita, numa loja de um vizinho nosso, chegava lá na loja, ele escolhia, não era a gente que escolhia, não. Ele escolhia uma camisa e ele comprava igualzinha para mim e para o meu irmão, só com uma diferença. Não, a dele era sempre azul e a minha era sempre vermelha. Não sei porquê, mas era assim. E aí, a gente saía de lá todo feliz com aquela camisa, porque papai era assim. Se ele comprava um tênis, você já tinha que sair da loja usando o tênis que comprou. Se ele comprava uma camisa, você voltava com a camisa que você foi, no embrulho, e a camisa nova usando. Era assim. E eu e meu irmão voltávamos felizes da vida com a nossa camisa nova, num grau de felicidade igual. Mas se eu perguntar a você, qual era a camisa que tinha mais tecido? A minha. Tinha mais tecido na minha camisa, porque o braço era maior, o peito era maior, tudo era maior. Mesmo eu tendo recebido uma camisa com mais tecido do que ele, a felicidade era igual. Então eu penso no galardão assim, dessa maneira. Não se preocupe com isso, faça o seu melhor e o galardão que vier você vai ficar feliz, mas Deus vai saber como fazer esse negócio lá.
Muito bem. Então ele dará a cada um segundo as suas obras. Ninguém vai ser salvo pelas obras, mas ele vai receber galardões pelas obras. E por fim ele termina e diz assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esse versículo é um daqueles que os estudiosos, os comentaristas, não chegam a um acordo do que significa esse versículo. Porque, a grosso modo, a gente olha e pensa assim, bom, Jesus está dizendo que ele iria voltar enquanto aqueles homens estivessem vivos. E a gente sabe que isso não aconteceu. Então, obviamente, não era isso que ele estava dizendo. E aí, quando eu fui olhar para o texto, aquele vir é a mesma forma verbal de ir. Então, Jesus poderia estar dizendo que aqueles homens o veriam ir. Poderia estar dizendo isso. E a tradução ficou vir. Mas assim, porque eles viram. Nem todos estavam lá. Por exemplo, Judas não estava. Quando Jesus foi assunto aos céus depois dos 40 dias. Como o texto seguinte, se você tiver com a Bíblia aberta, você vai olhar o capítulo 17, o texto seguinte é o texto da transfiguração. A transfiguração é tipo uma visão do céu. Jesus, naquele ambiente, lá no alto da montanha, né? Eu fico imaginando assim aquela neblina, né? aquele ambiente meio enfumaçado assim, né? Meio assim. E ali Moisés, Elias, aqueles grandes homens do passado, e Jesus Cristo ali, e os discípulos olhando, alguns apenas, vendo aquilo ali, maravilhados com o que estavam vendo. Então, assim, eu vi comentaristas, inclusive um que eu leio muito e acho muito bom, o Hernandes Dias Lopes, fala que ele está se referindo a isso. Irmãos, não importa. O que importa é o seguinte: Jesus está dizendo para a gente o que eu quero voltar lá no primeiro versículo do 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Eu falei que eu ia terminar aqui, porque salvação, o significado da salvação é renunciar-se a si mesmo. E por que tão importante renunciar-se a si mesmo? O que significa renunciar-se a si mesmo? Você já ouviu aquela música, importa que ele cresça e eu diminua? Você sabe que existe um texto na Bíblia que diz isso? Importa que ele cresça e eu diminua. Você já sabe que quando nós nos encontramos com Jesus, o apóstolo Paulo diz isso, nós nos tornamos nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa o seguinte: o Ascencio morreu. O Ascencio não existe mais. O Ascencio não é importante. O Ascencio precisa ser diminuído a cada dia. A cada dia as pessoas olharem e verem menos o Ascencio e verem mais a Jesus. O apóstolo Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando ele diz isso, ele está querendo dizer o seguinte: as pessoas olham e não veem mais o Paulo, as pessoas olham e veem a Jesus. Ele renunciou-se a si mesmo, ele renunciou ser quem ele era. Quando nós pegamos o exemplo do apóstolo Paulo, quem ele era antes do seu encontro com Jesus, quem ele era antes de renunciar-se a si mesmo. Ele era centurião, alto, grande, dentro do exército do Império Romano. Ele era uma pessoa com autoridade sobre muita gente. Ele tinha permissão para dizer quem morria e quem vivia.
e ele renuncia a ser essa pessoa para ser um escravo de Cristo, para sofrer por Cristo, para carregar a sua cruz por Cristo. Por isso que o Senhor Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. É preciso renunciar a ser quem você é, renunciar à sua importância, renunciar ao seu valor e passar a viver por Cristo, e dele, por ele e para ele serem todas as coisas na sua vida. Que tudo que você faça, tudo que você viva, seja para a honra e glória do Senhor Jesus, e não para a sua própria glória, e não para a sua própria honra. A irmã Mariana cantou aqui agora há pouco um cântico, uma canção, que tem o seguinte título: o maior vilão sou eu. É exatamente isso que renunciar-se a si mesmo diz. Eu não fazia bem a mim mesmo. E ainda hoje, eu ainda corro perigo de eu mesmo me prejudicar. Porque se eu tiro a minha vida das mãos de Jesus e tomo a minha vida nas minhas mãos, eu me prejudico, eu me faço mal, eu sou o maior vilão de mim mesmo. Então a pior coisa que pode acontecer para mim é eu tirar o controle da minha vida das mãos de Jesus e trazer o controle da minha vida para mim mesmo. Por isso que ele diz que se alguém quiser ganhar a sua vida, ele perde. E se alguém perder a sua vida, entregar a sua vida para Jesus, ele ganha. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1. Ele, escrevendo aos Romanos, disse assim, Romanos 1, 24 a 28. Diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupisções de seus corações. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas que escolheram ter controle da sua vida, Deus os entregou, porque Deus não nos toma por força nem por violência. Deus não nos toma na marra. Ele recebe a nossa vida. Nós precisamos renunciar ao controle e entregar para Ele. Mas se nós quisermos tomar o controle, Ele devolve. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 1, olha: pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Porque, irmãos, a carne, o homem, o ser humano, as vontades dele são insaciáveis. Quanto mais ele consegue prazeres, mais ele quer prazeres. Quanto mais ele consegue riquezas, mais ele quer riquezas. Quanto mais ele consegue poder, mais ele quer poder. O homem, o ser humano, ele é insaciável, ele nunca está satisfeito. Então, se o controle está nas minhas mãos, eu nunca estou satisfeito, eu sempre vou querer mais, e daqui a pouco eu começo a viver a desonra. E eu começo a desonrar a mim mesmo, e eu começo a fazer mal a mim mesmo. Olha quanta imundícia ele vai fazer. Verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha o verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O que ele está falando aqui? Você sabe. E semelhantemente, verso 27, e semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, eles fazem tanta porcaria,
E eles mesmos sofrem por causa disso. Eles entram numa rota de destruição. O ser humano entregue a si mesmo, ele entra em rota de destruição. E ele continua, verso 28. Como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Salvação significa renunciar-se a si mesmo. Salvação significa que Deus nos salva de nós mesmos, porque nós nos fazemos mal, porque nós não sabemos, não conseguimos controlar bem a nossa vida, porque nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Por isso, se você quiser seguir a Jesus, renuncie-se a si mesmo. Renuncie ao controle da sua vida. Permita que Deus coloque na sua vida os limites que você precisa. Permita que Deus dê à sua vida a direção que você precisa. Permita que Deus cuide da sua vida e não você cuide de você mesmo. Permita que Deus seja dono você por inteiro e não que você seja dono do seu próprio nariz. Permita-se ser uma nova criatura, renunciando-se a si mesmo. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos os presentes e sobre todo o povo de Deus, desde agora e eternamente. Amém.